Sabe aquele momento que você tem aquele vizinho fofoqueiro? Sim. Que sabe de tudo o que tá acontecendo ali no bairro? Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o Notification Center. O que que é e pra que que ele serve. Bora lá pra mais um vídeo. Fala Dev, tudo beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar sobre o Notification Center. O que é esse cara? Para que ele serve? Se você ainda não é inscrito, então vamos começar aqui a campanha 1000 inscritos, beleza? Então me ajude aí, compartilhe com a galera, compartilhe no grupo de estudos aí que você tem e me ajuda a chegar a alcançar essa meta aí de 1000 inscritos aqui no canal, beleza? Show? É claro. Bom, o que é o Notification Center? O Notification Center, ele é um observador, ele é um cara que ele tem um broadcasting, tá? Então, ou seja, ele tem uma conexão ali aberta que ele fica monitorando o que fica acontecendo, tá? Então, é como se fosse o seguinte, ele se inscreve num cara que vai ouvir todos os tipos de alertas e aí quando chega esse determinado alerta, ele vai e executa a rotina que você mandou, né? Que você configurou. Então, o Notification Center, ele não é, né? Ele não tem nada a ver com push, né? O local notification, notification why, ele não tem nada a ver com esses caras. É outro mundo. O Notification Center, ele é específico para receber notificações internas do app, né, de acordo com o que você configura. Quando você pode utilizar esse cara? Você pode utilizar ele tanto para quando você faz uma chamada na API, então aconteceu um erro, eu preciso receber esse alerta. Então você pode configurar o notification lá. É saber a quantidade de itens no carrinho. Então, você também pode fazer isso. Saber se o usuário está logado ou deslogado. Enfim, você pode utilizar para diversas coisas, tá? Tá bom. Desde quando você precisa conectar uma parte do sistema, né, uma parte da aplicação com outra que não tem uma conexão direta. Não utilize isso para substituir o delegate. A gente já falou sobre o delegate aqui no canal, vou deixar o link aqui no card sobre como utilizar os delegates, tá? O nosso exemplo aqui que a gente vai usar, o melhor cenário seria utilizar o delegate, mas é só para te exemplificar, para vocês verem como que funciona e como que integra, beleza? Então, vamos para o código. Beleza, veja que eu já tenho um código pronto aqui, simplesmente ele tem uma label e um botão, alterar, eu clicando nesse botão, ele me dá duas sugestões, luminoso ou sombrio, beleza? Para quem assistiu Star Wars aí vai saber a referência. Veja aqui que no nosso exemplo, se eu clicar no botão luminoso, ele simplesmente está fechando e apresentando ali, né, printando no console a mensagem, né, o que foi selecionada. Se eu seleciono sombrio, ele também faz a mesma coisa. Então não precisa se atentar a como que foi feito isso daqui, tá bom? Se você quiser copiar esse código, fique à vontade, tá? Pausa aí o vídeo na hora e aí você pode copiar ele, beleza? Bom, vamos começar a implementação do nosso Notification Center. O Notification Center, ele tem dois tipos, certo? Ele tem dois caminhos. O caminho que envia e o caminho que recebe as informações, tá? O observador. Então eu tenho o post, ou melhor, o send, né? Então ele vai enviar essas informações. É como se fosse o vizinho, sabe? Aquele vizinho que tá ali ouvindo tudo o que tá acontecendo. Ele não fez nada, ele simplesmente falou, pera, eu tô aqui, quem estiver falando eu vou ouvir. É mais ou menos isso que funciona, tá? Então no caso, nós vamos ter ali o send, tá? O post. O post, ele vai notificar quem está ouvindo aquele objeto. Então vamos colocar aqui, nós vamos chamar o Notification Center, tá? Eu preciso pegar uma instância, no caso nós temos a instância default desse cara, que ele já é a construção base. Você pode sim fazer a construção do seu próprio objeto, que nem o user default, tá? Que a gente já falou aqui também. Então, com essa instância em mãos, eu posso chamar o post. O post, ele pede até 3 variáveis ali que você pode usar, que seria o name, que é a nossa chave, tá? Então, quem que eu estou notificando, o object, que seria um objeto que eu posso estar passando, tá? Então, ele não seria muito bem um objeto, tá? A gente pode considerar que o object, ele também é utilizado como uma chave. Eu já vou explicar isso mais pra frente. E nós temos também o user info. O user info, ele é um dicionário e você pode passar as propriedades ali dentro. Então você vai passar as propriedades entre chave e valor. No nosso primeiro cenário, tanto o object quanto o user info eu posso passar nulo, beleza? Então eu só quero utilizar essa informação para dar um sinal, tá? Então toda vez que for executado, né? Então toda vez que eu clicar no botão, ele vai emitir um sinal. Então eu vou colocar aqui no name uma chave, certo? Então essa chave, ela vai ser a chave de conexão, ou seja, quem for observar tem que observar essa chave. Feito essa parte no post, agora eu preciso fazer a leitura, ou seja, observar essa chave. Como é que eu faço isso? Nós vamos lá em quem a gente quer que observe e nós vamos chamar ela no ViewDidLoad. No ViewDidLoad, eu simplesmente vou fazer o mesmo caminho, tá? Então notificationcenter.default. E ali eu vou chamar um cara que chama addObserver.
tá? Esse cara, ele tem 4 tipos de parâmetros ali que a gente passa. O primeiro dele é quem vai estar observando, tá? Então, no caso, quem está observando é a nossa própria classe, então eu passo o self, né, que é ela mesma. O segundo é o selector. O selector é a função que vai ser chamada quando for disparado esse cara, né, quando ele receber um sinal. No caso do selector, vale ressaltar aqui que o selector, você vai criar uma função normal, tá? Então, você vai colocar lá func, o nome da função, abre e fecha parênteses, abre chaves, você vai declarar normal. Só que a diferença é que antes da palavra-chave func, né, de função, você tem que colocar o @objc. Por que esse cara é importante? Porque dentro do Swift a gente pode chamar códigos em Objective-C. E o selector, ele é um código em Objective-C, tá? Então ele é uma rotina executada em Objective-C, por isso eu preciso falar que essa minha função, ela é executada em Objective-C. E aí o próprio compilador faz essa conversão, essa integração, tá? Então é só colocar essa chave ali na frente e pronto, vai funcionar tranquilo para o seu projeto. O terceiro cara é o name, que é a nossa chave, certo? Então, lembra que a gente colocou lá no post uma chave? Nós temos que colocar essa mesma chave aqui. E o object vamos passar nulo por enquanto, depois a gente volta nesse tópico. Feito isso, né, eu vou duplicar aqui porque são 2 funções, né, são 2 chaves para observar, e aí vamos executar o código e ver o que acontece. Então veja aqui que executando o código, eu clico no botão luminoso, ele me dispara ali o alerta de luminoso. Eu clico no botão de sombrio, ele me dispara o print sombrio, tá? Então veja que as 2 funções estão sendo executadas. Agora, tipo, nesse caso aqui, eu fiz uma modificação aonde eu vou mudar a cor da label e mudar o texto, certo? Então eu tenho isso daí. Só que eu posso simplificar. Então eu posso simplesmente receber esses caras como parâmetro e eu ter só um observador. Eu não preciso ter 2, eu posso ter somente um, porque eu só estou analisando o tipo. Então vamos fazer essa alteração. Dá uma olhada aí no código, como é que eu fiz. Então você vê aqui que eu fiz uma alteração, né? Então eu simplesmente adicionei o userinfo e nesse userinfo eu passei a chave e o valor. Então ambos estão chamando a mesma chave, né? O mesmo name, que é o tipo. E aí nele eu passo o userinfo com o text e o color. Cada um implementa do seu tipo, beleza? Lá na nossa primeira, né, na nossa view controller, a gente vai fazer a alteração também. No caso, eu vou tirar a implementação do observador. Desse observador aqui eu só vou deixar um e eu vou mudar para o mesmo nome, né, para o tipo. E aí esse cara eu tenho que pegar o userinfo. Só que como é que eu faço isso? Na nossa função, né, na função que a gente criou, eu tenho que receber um parâmetro, né, um argumento. Quem que vai ser esse argumento? Vai ser o notification, tá? Então esse notification ele tem as propriedades que a gente precisa, que é no caso o userinfo. Através desse userinfo eu consigo coletar essas informações que eu preciso. Lembra que ele é um dicionário. Então eu simplesmente chamo a chave dele, então vou chamar aqui userinfo text e aí eu faço o cast para ele, né? Então no caso eu estou fazendo o cast de string ou UI color, que também foi utilizado. Fiz a implementação aqui e executando o código vai funcionar normalmente. Então a partir de agora não é minha view controller que está comandando o que vai acontecer, e sim quem está disparando. Eu posso mandar esses parâmetros. Show de bola. Então veja que funcionou normalmente, né? O código está sendo executado. Vamos ver o que acontece se eu alterar a chave. Então lá no meu post, como eu tenho 2, eu vou simplesmente adicionar um número 2 aqui no outro tipo. Então veja que se eu mando executar o código, ele para de funcionar simplesmente. Por quê? Porque não tem ninguém observando essa chave, tá? Só está observando a chave do tipo, né? Com o nome tipo. O tipo 2 não tem ninguém, beleza? Então os nomes têm que ser iguais, eles têm que ser idênticos, tá? Você não pode colocar um nome próximo ali. Então se você colocou tipo com T maiúsculo e né, T1, PO ou P0 tem que ser exatamente igual, senão ele não funciona. Bom, como a chave ela tem que ser do mesmo tipo, né, o mesmo nome, então o que a gente pode fazer para evitar problemas? O que a gente pode fazer é simplesmente criar uma extensão que a gente coloque essas variáveis ali dentro. Tá? Então eu vou definir o valor dela dentro dessa extensão. Com isso não ocorre mais erro, tá? Então eu simplesmente crio uma extension aqui, chamando, né, a extensão de nsNotification.name, e nela eu vou criar uma variável estática. E aí eu posso colocar o nome que eu quiser. Então se caso você tem lá, tipo, trocou de usuário, né? Então user change, trocou quantidade, trocou o status do usuário, você pode criar cada um desses tipos ali. Então você define o nome da sua variável e alimenta ela com o valor. E aí para você utilizar ela lá na onde você passa o name, é só você chamar ponto e o nome da variável que você criou. Lembrando que você tem que trocar no post
e também no observador, tá? Em quem você está observando, que daí ambos vão estar com o mesmo nome. Beleza? Agora, o que a gente vai ver? Vamos ver o que funciona o object, tá? Eu vou passar um object aqui e eu vou passar duas strings, tá? Então, eu vou passar uma string em um, uma string em outro, beleza? E lá na nossa view controller, eu vou observar ela e eu vou dar um print no object. Beleza? Eu vou fazer um cast aqui para string, porque eu tô passando duas strings, mas vamos fazer um print desse cara. Então, o que acontece? O object que foi passado lá no post, eu recebo ele aqui também, beleza? Como ele é um objeto N, eu posso passar qualquer tipo de objeto. Então, eu posso passar eu passo um string, o outro eu passo um inteiro. Vamos fazer esse teste aqui também. Então, veja que ele printou Rodrigo e printou ali 1001. Funcionou normal. Só que no nosso Edge Observer também tem um object. Para que aquele cara serve? Lembra que eu falei que ele pode ser considerado como uma chave? Então, o que acontece? Se eu passo um objeto no observador, ele vai começar a observar todos os disparos que tem o mesmo objeto. Ele tem que ser igual. Ou seja, se eu estou passando uma string chamado Rodrigo, quem disparar, né? Quem fizer o post com o name, tipo, né? Com a chave tipo e o object Rodrigo, eu vou capturar isso daí. A mesma coisa com um número inteiro. Então, se eu estiver observando a chave tipo com o object 1001, ele só vai capturar quem tiver esse daí. Então, digamos que você tem um aplicativo de multi-usuários, certo? Vamos supor o aplicativo do YouTube. Você tem múltiplos usuários ali. Então, você pode observar todos que têm o mesmo tipo, certo? A mesma chave. Então, vamos supor a chave vídeo. E aí, você pode passar como parâmetro do objeto o ID do usuário. Ou seja, eu só vou notificar caso aquela sessão de usuário estiver autenticada. Ou seja, ela estiver em sessão. E lógico que isso é só um exemplo, tá? Você pode utilizar para qualquer outros fatores aí, dependendo da sua regra de negócio. Mas você pode utilizar para isso. Então, quando eu coloco o object no observador, ele só vai capturar, né? Ele só vai receber as informações em quem o post, né? O emissor, ele tiver a mesma chave e o mesmo objeto. Beleza? Bom, pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês. Lembrando que você está trabalhando com o observador. Então, a partir do momento que você adiciona o observador, ele fica amarrado na sua view controller. Ele não se mata, tá? Ele não sai dali. Tomando bastante cuidado, porque pode acontecer memory leak. Ele pode dar um problema de memória pelo fato de que você amarrou alguém ali dentro. Então, lembre que antes de você sair da sua tela, você precisa sim matar, né? Você precisa remover esse campo observador. Então, geralmente você usa lá no DINIT da sua view controller. E aí você chama notificationcenter.default.removeObserver, passando de quem que você quer tirar o observador. No caso da sua própria classe, então você passa self, beleza? Então, tomem bastante cuidado ao utilizar esse cara. Lembrando que esse cara não é para você usar como delegate, e sim como notificações internas do seu app, quando você tem várias camadas e você precisa notificar cada uma delas, tá? Então, você vai utilizar esse cara. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, deixa aquele like maroto que ajuda demais a gente e também compartilha com o pessoal. Coloca aqui nos comentários qual é a sugestão de vídeo que vocês querem. Tem uma galera pedindo teste, arquiteturas, então coloca aí o que você gostaria de ver, beleza? E me ajude aí na campanha de 1000 inscritos aqui no canal. Isso vai me ajudar demais na divulgação e também vai ajudar a gente conseguir ensinar mais pessoas a entrar no mundo de iOS. Então, muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e falou!